O governo federal, através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio manifestando através da imprensa a intenção de tributar os fundos exclusivos, também conhecidos como fundos dos super ricos. No vídeo de hoje, a gente vai primeiro entender o que é um fundo exclusivo, se ele realmente é de exclusividade dos super ricos, como funciona a sua tributação e, claro, entender juntos qual o significado dessa notícia. Antes de trazermos o conceito de um fundo exclusivo, vamos dar uma olhada nessa matéria do Jornal da Band, exibida agora no dia 21 de julho. Da Fazenda disse que vai enviar em agosto ao Congresso proposta para cobrar um imposto de renda de grandes investidores. Conhecidos como fundos dos super ricos, os fundos de investimento exclusivos normalmente são limitados. Tem poucos cotistas que mantêm altas aplicações. Um dos grandes atrativos é que o imposto de renda só é cobrado no resgate dos recursos e de forma regressiva. Ou seja, quanto maior for o tempo de aplicação, menor será a tributação. O governo quer que esses fundos fechados de investimentos passem a pagar imposto regularmente. A ideia é aumentar a arrecadação, mas ainda não há previsão de quanto seria arrecadado. O governo também quer taxar investimentos de brasileiros no exterior. Tem um conjunto de medidas que vão com o orçamento e que não passam pelo imposto de renda de pessoa física. Em 2017, o governo de Michel Temer tentou mudar a tributação dos fundos exclusivos por meio de medida provisória. À época, a expectativa era de aumentar a arrecadação em mais bilhões de reais por ano, mas a MP esbarrou em resistência do Congresso e não foi aprovada. Bom, como a gente viu, essa não é a primeira vez que o assunto é debatido. Em 2017, o governo Temer já havia sinalizado a intenção de tributar esses fundos, mas o assunto acabou não ganhando força no Congresso Nacional, que é a casa responsável por aprovar qualquer tipo de nova legislação nesse sentido. Mas antes de avançarmos, vamos tentar entender primeiro o que é um fundo de investimento e depois eu te explico o que é um fundo de investimento exclusivo. Os fundos de investimento funcionam como uma espécie de condomínio de investidores. Isso porque eles reúnem recursos financeiros de diversas pessoas para que sejam aplicados no mercado financeiro por profissionais de mercado. E aqui a gente pode citar o administrador do fundo, que constitui e aprova o regulamento, onde são definidas as regras, os objetivos e a política de investimento deste fundo. Temos também a figura do gestor de fundos, que é o profissional que faz o gerenciamento do patrimônio desse fundo e a missão dele, obviamente, é obter rendimentos positivos, fazendo com que o patrimônio desse fundo, ou seja, o dinheiro aportado ali pelos investidores, que a gente pode chamar também de cotistas desse fundo, para que esse patrimônio, então, cresça a partir das decisões do gestor. Aqui no Brasil, essa indústria de fundos de investimento soma um patrimônio que já ultrapassou os 5 trilhões de reais, segundo dados da Ambima, Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais, levantados em agosto de 2019. Já os fundos exclusivos são aqueles cujas cotas pertencem a um único cotista. Se a gente pegar o exemplo anterior, é como se todos os imóveis do nosso condomínio pertencessem ali a uma única pessoa. Aqui, a alocação dos recursos também não é feita pelo investidor, e sim por um gestor, aquele profissional que escolhe os ativos, que realiza as operações, que faz também o rebalanceamento da carteira. Mas, quando falamos de fundo exclusivo, esse processo, obviamente, ocorre de modo personalizado, de acordo com os interesses do cotista do fundo. No momento da criação, o fundo exclusivo deve ser registrado junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e também à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Ambima, e os custos para a criação deste fundo, que não são poucos, cabe destacar, ficam a cargo do investidor. Existem ainda os fundos restritos, que são bem semelhantes, mas esses podem ser formados por mais de um cotista, com um limite aí de 20 participantes. Bom, falamos do conceito, de alguns profissionais, agora podemos falar da estrutura de um fundo exclusivo e podemos começar com o papel da administração, que garante o cumprimento dos interesses do cotista. Já a gestora
fica responsável por elaborar, executar a estratégia. Normalmente, o processo é realizado por um profissional ou por uma equipe de gestores. Também destaco o papel do custodiante, que desempenha o papel de registro e de guarda dos ativos, enquanto o auditor garante a idoneidade da utilização de taxas e demais valores. Um outro ponto a ser trazido diz respeito aos custos e taxas. Taxa de administração, por exemplo, serve para remunerar a gestão, mas pode também haver cobrança de uma taxa de performance, que incide sobre o desempenho obtido acima de um benchmark de referência, que aí pode ser o CDI, o Ibovespa ou o IPCA, por exemplo. Também temos outros custos, como taxas de custódia, gastos com auditoria, despesas com os registros, entre outros. Na maior parte das vezes, os custos fixos são cobrados anualmente, enquanto as taxas variáveis variam conforme o montante movimentado. Por fim, chegou a hora de falarmos sobre a tributação dos fundos exclusivos e aqui nós temos duas possibilidades, os fundos exclusivos abertos e fechados. Os abertos permitem aportes e resgates livremente, que podem ter cobrança de imposto de renda no modelo de come-cotas. Já os fundos exclusivos fechados são aqueles que só permitem o resgate no momento do vencimento ou do encerramento dos fundos. Com isso, não há cobrança de come-cotas, que é como a gente chama o pagamento antecipado do imposto de renda sobre os rendimentos de um fundo de investimento. Bom, a cobrança de imposto de renda se dá pela tabela regressiva, assim como acontece na renda fixa, ou seja, no momento do resgate do cotista. Quando ele realiza esse processo, convertendo as cotas em recursos para a pessoa física, o IR incidente varia de 22,5% a 15%, depende do tempo de aporte, conforme essa tabela que está aqui embaixo. Mas onde o governo entra nessa história? Bom, acontece que com esse formato de fundo exclusivo, ele acaba oferecendo algumas vantagens que o afegão médio brasileiro não possui, o que inclui aí o tratamento tributário. Isso porque, na prática, as movimentações de ativos, ou as compras e vendas de ações, de títulos de renda fixa, etc., que ocorrem dentro do fundo, são isentas de imposto de renda. Vamos a um exemplo prático. Imagine um fundo exclusivo onde o gestor vende ações com lucro para fazer um rebalanceamento na carteira. Nesse caso, não haverá incidência de IR sobre o lucro obtido nessa operação, pois ela ocorreu no interior desse fundo exclusivo. Espero que você tenha curtido esse vídeo, mas o mais importante, que você tenha entendido a diferença de um fundo exclusivo para um fundo tradicional, as suas vantagens tributárias e, claro, por que o governo está ansioso para ver o leão do imposto de renda dar as suas mordidas nesta modalidade de investimento. Se você curtiu, não esquece de deixar o teu like e te inscrever aqui no nosso canal, ativando também o sininho das notificações.